Olha, aí sim fomos surpreendidos novamente. Mais uma traição das feias que sofreu aí o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está em pânico. O Eduardo Bolsonaro está uma fera. Os bolsonaristas do PL de São Paulo estão uma fera. Já mandaram todos os recados possíveis ao Tarcísio. Olha, eu vou falar o seguinte, tem várias denúncias que a gente faz ao Ministério Público, principalmente quem faz as denúncias é o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar. Quem quiser tá na descrição, o link do canal dele, a TV Repensar. Ele faz denúncias ao Ministério Público e ela se torna investigação. Eu tava com um certo receio, por quê? Porque o atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, quem não sabe, temos na União, na esfera federal, o Procurador-Geral da República. O Bolsonaro tinha o Augusto Aras, que engavetava tudo para ele, e o Lula indicou o Gonê, que passou a investigar aí os crimes do Bolsonaro. Na esfera estadual, temos o Procurador-Geral de Justiça de cada estado, que é escolhido pelo governador. Eu estava preocupado, por quê? Porque o atual Procurador-Geral de Justiça foi escolhido pelo Dória. O Dória era o governador, o Dória saiu por 6 meses, para concorrer à presidência, acabou não concorrendo. Enfim, o Tarcísio ganhou e o Tarcísio escolheu, aliás, agora, essa semana, o Procurador-Geral de Justiça. Eu já imaginei, ele vai enfiar um bolsominion lá, do estilo Augusto Aras, que vai pegar e engavetar tudo que for investigação contra bolsonaristas e que vai tentar aí colocar investigações contra quem estiver criticando o bolsonarismo, ou seja, contra quem for desafeto do bolsonarismo. Pois bem, isso é o que se esperava. Porém, na semana passada, saiu uma notícia na sexta, enquanto os bolsonaristas estavam lá em polvorosa com o Elon Musk, falando, nossa, agora a gente vai peitar o STF, temos um trilionário do nosso lado, pererê, barará, ó. Pois bem, enquanto isso, o Tarcísio consultou Alexandre de Moraes para saber quem ele deveria indicar para Procurador-Geral de Justiça. De todos os aliados possíveis que o Tarcísio podia escolher, ele escolheu justo o Alexandre de Moraes, mas não sem antes ele consultar o Gilberto Kassab, que é um desafeto pessoal do Jair Bolsonaro. Para você entender um pouquinho a relação do Bolsonaro e do Kassab, eu vou mostrar um vídeo do próprio Bolsonaro aqui, logo depois que teve ali uma operação contra ele, falando sobre o Kassab. Aí você vai entender. Isso aqui ele está falando no contexto da CPMI do golpe que teve no ano passado. Vamos lá. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para ele indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil. O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas há 7 anos, e também esse que morreu, o Clezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora que desmonta a CPMI, com toda certeza não teríamos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é pista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade você libertará. Acusando o Kassab. Nesse mesmo dia, ele fez uma outra acusação, que é endereçada ao Kassab e ao Rodrigo Maia. Ele disse aí que quando ele assumiu a presidência, um cacique do Centrão chegou nele e falou, olha, se você não me entregar 3 ministérios, você não vai governar. Eu quero ministério tal, tal, tal e tal. E que aí ele não quis entregar e tudo mais, ele não conseguia governar por vários meses por conta disso. Tá, Kassab é um desafeto do Bolsonaro já faz muito, muito tempo. Pois bem, o Kassab é um dos secretários do Tarcísio. Aí o Tarcísio escutou o Kassab e falou, quem que eu devo escolher aqui para chefiar todas as investigações do Ministério Público de São Paulo? Aí o Kassab falou, Tarcísio, olha, eu tenho alguns nomes aqui, mas sabe quem vai te indicar um nome bom? Porque ele já foi promotor de justiça, procurador em São Paulo. Quem? O Alexandre de Moraes, que aliás é seu amigo também, né? Vai lá e fala com ele, viu, Tarcísio? Pois bem, o Tarcísio escutou o Alexandre de Moraes, escutou o Kassab, não escutou o Bolsonaro e indicou esse senhor aqui, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Este é o novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Esse cara aqui é quem vai chefiar aí
todo tipo de investigação que ocorrer na esfera estadual. Lembremos, vários dos crimes do Bolsonaro foram denunciados na esfera estadual. Agora que ele não é mais presidente, toda vez que ele comete novos crimes, a gente faz denúncia no Ministério Público e vai para o Ministério Público Estadual. Inclusive, tem um pedido de prisão do Bolsonaro que está tramitando lá. O Léo Bastos pediu a prisão do Bolsonaro e de outras pessoas que estavam envolvidas ali numa homenagem que foi feita a Michele Bolsonaro, que na verdade é um ato político de campanha antecipada aí de alguns vereadores bolsonaristas e do Ricardo Nunes, candidato a prefeito, que eles foram proibidos pela justiça de usar o Teatro Municipal porque o custo de uso do Teatro Municipal é de quase R$500 mil. E aí, mesmo assim, eles defecaram na cabeça da justiça e eles usaram mesmo assim. Então, quem está investigando isso, inclusive muita gente se surpreendeu na época, caramba, o Tarcísio é governador e o Ministério Público de São Paulo está indo para cima aí do Bolsonaro. O Ministério Público pediu ali para que não tivesse o evento, pediu para cancelar o evento, agora está indo para cima aí na investigação aí deles terem ignorado uma ordem judicial. Por quê? Porque o Procurador-Geral de Justiça não era indicado pelo Tarcísio ainda. A gente tinha um receio pensando, caramba, quando o Tarcísio indicar o dele, ferrou. Porque foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. O Witzel indicou o seu Procurador-Geral de Justiça e as investigações do caso Marielle, do caso das rachadinhas, etc., começaram a andar. A partir do momento que saiu o Witzel, entra o Cláudio Castro, 2 meses depois era nova indicação ali, em que podia reconduzir ao cargo quem era o Procurador-Geral do Rio de Janeiro ou não. O Cláudio Castro escolheu um dos seus aliados do bolsonarismo. E ali, todas as investigações contra o clã Bolsonaro foram paralisadas. Todas, porque o procurador-geral tem esse poder. Ele muda ali os pauzinhos, ele tira um procurador aqui desse grupo de combate, coloca lá num grupo de combate outra coisa, aí ele pega lá o GAECO, Grupo Especial de Combate à Corrupção e o Crime Organizado, ele vai lá e... esses caras estão investigando aí muita gente, vamos pôr um bolsominion aqui, ó. Tira esse daqui, vai lá investigar tráfico de droga. Põe aqui um bolsominion para investigar só coisa que não tiver a ver com o Bolsonaro e arquivar tudo do Bolsonaro. É isso. O que se imaginava que foi o que o Augusto Aras fez na Procuradoria-Geral da República. Só que não mesmo. Para você ter ideia, este aí, o Costa, eu ia falar Costa e Silva, Costa e Silva é aquele ditador, né? O Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, ele já foi secretário do Kassab quando o Kassab era prefeito de São Paulo. Então ele é assim com o Kassab que o Bolsonaro estava xingando não faz nem 2 meses. Ele também é assim com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o Tarcísio tinha uma lista tríplice para escolher. Aí o primeiro da lista, o Alexandre de Moraes vetou e falou, não, esse cara não dá. Muito bolsominion, lavajatista, etc. Não sei se foi essa a justificativa que deu o Alexandre ou se ele sequer deu justificativa. Mas aí eu, Thiago, digo, o primeiro da lista era bolsominion. O Alexandre de Moraes vetou. Aí o segundo da lista, pelo menos na imprensa não saiu nenhum comentário, nada sobre ele. E o terceiro da lista é o que o Alexandre de Moraes escolheu. Lembremos, o Alexandre de Moraes foi alçado para a política pelo Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes era um promotor e tudo mais, e ele se tornou o secretário de Segurança Pública, que é o chefe da Polícia Militar e Civil do estado de São Paulo, no governo Alckmin, quando Alckmin era governador de São Paulo. Por conta disso, o Michel Temer, que era ali o presidente do MDB, que era o maior partido do Centrão na época, o Michel Temer era o vice da Dilma e ele tinha boa relação também com o PSDB e tinha boa relação com o Alckmin. Ele falou com o Alckmin e quando deu o golpe, ele nomeou o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. Como ministro da Justiça do Michel Temer, o Alexandre de Moraes deu uma sorte danada, que é uma coisa que mudou a história do Brasil. O que aconteceu foi o seguinte... depois ali da morte do Teori Zavascki, uma morte bem estranha, que era providencial para poder prender o Lula, o que aconteceu foi que, um pouquinho antes dessa morte, um hacker invadiu o celular da Marcela Temer, que é a esposa do Michel Temer, e pegou ali fotos íntimas da Marcela Temer, não sei que tipos de fotos, mas... o Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça, colocou a Polícia Federal atrás e em pouco tempo conseguiu prender o hacker sem vazar nada. Ali ele ganhou a confiança total do Temer. Quando o Teori Zavascki morreu, o Temer indicou o Alexandre de Moraes. A morte do Teori Zavascki foi providencial porque ele era o relator da Lava Jato. Tinha áudios, depois a gente descobriu aí áudios de senadores que queriam o golpe de Estado, que estavam tramando o golpe na Dilma, que diziam que com o Teori Zavascki não ia dar para eles paralisarem a Lava Jato. Não ia adiantar ter golpe na Dilma se mantivessem o Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato. Com a morte dele,
começou ali, a Vaza Jato mostrou depois, uma mega articulação nos bastidores para que o Fachin assumisse a relatoria da Lava Jato. Aí o Fachin mudou da primeira turma para a segunda turma, assumiu a relatoria e ali ficou uma maioria para poder prender o Lula, para poder passar o trator em cima dos petistas. Então o Temer falhou ali na sua missão de parar com a Lava Jato e os lavajatistas conseguiram ali com a morte do Teófilo Zavascki a maioria que eles queriam, maioria absoluta ali para qualquer tipo de abuso que eles cometessem ficasse impune, porque o Teófilo Zavascki já estava começando a se irritar com o Sérgio Moro e com os procuradores. Veja só como são as coisas. Por conta disso, o Alexandre de Moraes foi pro STF, e aí o Alexandre de Moraes hoje é o terror dos bolsonaristas e está aí indicando pro Tarcísio. Imagina a carinha de bunda do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele é quem mais tem ligação aí com o PL de São Paulo e tudo mais, e ele mandou já recados aí pro pessoal do Tarcísio de que ele está irritadíssimo, de que no PL todos os bolsonaristas estão irritadíssimos. É o cargo mais importante que o Tarcísio tem para indicar. Eu sempre falo aqui, antes do Lula ser eleito, eu sempre falava aqui, olha, os cargos mais importantes que o Lula tem para indicar, obviamente porque ficam muitos anos no cargo, são de ministros do STF. O Lula tem 2 indicações no primeiro mandato e tudo mais, já fez, né? O Zanin e Dino. Mas, aí eu falava, a indicação mais importante mesmo, a curto prazo, é a do Procurador-Geral da República. É ele quem ou investiga ou não investiga. Você pode ter um golpe, como teve contra a Dilma, e que por trás daquele golpe tinha o Janot, que era o Procurador-Geral da República, que ela indicou e depois, 2 anos depois, manteve o cara. Foi uma desgraça total o que fez a Dilma. E o Janot foi quem segurou todas as denúncias contra o Eduardo Cunha, contra vários criminosos que tinham foro privilegiado e que eram da oposição ao PT, para dar para a imprensa aquela impressão de que, olha, só o PT rouba, o PT... Aliás, não é só, nem só o PT rouba. O PT rouba e rouba muito e os outros são todos ali honestos. E aí o Janot, ele abastecia a imprensa com aquelas notícias fake contra crimes do PT. Foi o Janot, por exemplo, que mandou lá, prendeu o Delcídio do Amaral em pleno Senado ali, um senador que era inocente. Foi preso por ordem ali do Janot. Quem dá ordem, obviamente, é o Supremo Tribunal Federal, mas quem ali investiga e diz que tem indícios e tudo mais e mandou prender com base em uma delação foi o Janot. Então você vê como são as coisas. E aí, na esfera estadual, tem inúmeros crimes aí que não só o Bolsonaro, mas bolsonaristas cometeram, que ele estava esperando o seguinte, essas investigações serão paralisadas, porque o Tarcísio vai colocar um compadre nosso aí, um amigo nosso, e vai dar tudo certo. Não. Sabe qual é o pior do procurador, quando escolhe um procurador que não é amigo? É que depois que já foi nomeado, não tem o que fazer. Não dá para demitir. Não adianta pressão nenhuma dos bolsonaristas agora. Foi nomeado, já era. Já era. Agora são 2 anos aí que eles vão ter que aturar. Olha aqui a reação do Bolsonaro usando aí seus interlocutores, seus porta-vozes. Tem jornalista que é porta-voz de bandido. No O Globo aqui, ó. Vamos lá. Ó. A versão do ex-presidente a Kassab é tanta que ele já comunicou a correligionários que não dará apoio a nenhum candidato do PSD nas eleições municipais. Aliados de Bolsonaro sustentam ainda que Tarcísio teria consultado também o ministro Alexandre de Moraes. Não é teria, não. Ele consultou o Alexandre de Moraes, saiu inclusive notícia na sexta-feira de que ele ia ele ia se reunir com o Alexandre de Moraes. Não sei se a reunião foi presencialmente, se foi uma ligação, mas enfim, tiveram aí uma conversa e o Alexandre escolheu, olha, agora ferrou de vez, viu? Agora não tem mais saída. O Bolsonaro pensava, não, tira os meus processos do STF e manda tudo para a primeira instância, que lá eu me viro. Se os processos do Bolsonaro forem para a primeira instância, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser preso por um juiz de primeira instância, que alguns até falam, nossa, o Alexandre está esperando a hora certa. Olha, tem juiz de primeira instância que não quer saber essa coisa de hora certa ou não. Ele vê ali, o procurador manda prender, ele vai prende o cara que é bandido mesmo. Olha, quanto mais processos o Bolsonaro foram para a primeira instância em São Paulo agora, melhor, que vai ser distribuído para vários juízes e você já pode saber. O procurador vai pedir prisão sim, viu? O procurador vai investigar e vai para cima. Depende aí dos juízes autorizarem ou não. Então estamos aí na iminência de que o chefão da quadrilha pode acabar preso e nem vai ser ordem do Alexandre de Moraes, vai ser ordem
e nem vai ser pedido do Procurador-Geral da República indicado pelo Lula. Não, pode ser que seja um pedido aí do procurador indicado pelo Tarcísio e ordem de algum juiz qualquer de primeira instância. Aí a narrativa de perseguido, deu ruim. Calma. Veremos aí nos próximos dias uma reação mais enérgica dos bolsonaristas contra o Tarcísio e veremos também, nas próximas semanas, o Tarcísio fazendo novos acenos ao bolsonarismo. Lembrando que, por mais que o Tarcísio faça muitos acenos ao Bolsonaro, faça de tudo aí para tentar agradar o Bolsonaro e o bolsonarismo e manter aí sua popularidade, o Tarcísio tem o Kassab como secretário de governo, que é quem assina todas as nomeações. Ele tem um aliado do Kassab como secretário de saúde, que é a pasta com maior verba. Tem outro na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem outro na de Projetos, que é a que mais tem grana, que é para projetos de desenvolvimento urbano, e projetos são as que fazem obras, então é onde mais tem grana, ou seja, ele deu para o Kassab todo o poder. E agora o Procurador-Geral do Estado, indicado pelo Alexandre de Moraes, que é um Procurador-Geral do Estado, que até acabei esquecendo de falar, Procurador-Geral do Estado, que trabalhou para o Geraldo Alckmin, porque ele também foi ali, teve cargo no governo do Alckmin. Ótimo, muito bom, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal, vamos ver aí os bolsonaristas se mordendo nos próximos dias. Falou!